Por que é que eu não acredito nessa educação? No meu livro que leva esse título eu dou 19 respostas e eu quero compartilhar algumas com você nesse livro. Muito prazer, eu sou Noé e se você veio a primeira vez a esse canal traz assuntos ligados a educação livre, projeto pessoal de vida, independência financeira e temas ligados à liberdade. Então vamos lá, por que é que eu não acredito nessa educação que está aí? Obviamente eu cheguei a um estágio da vida em que eu não aceito para mim acreditar naquilo que eu não vejo resultados, que eu não vejo que funciona e que eu não vejo que é verdadeiro, que é realista. Então quando eu olho para a educação, pelos vários aspectos, como os estudantes recebem os conteúdos, as ideias, da pré-escola ao ensino superior, e quando eu olho para a vida e quando eu olho para as minhas vivências, pelo que eu passei, há uma série de pontos que eu só tenho a criticar e dizer por que eu não acredito na educação que está aí. Por exemplo, uma das razões, porque ela é agressiva ao discernimento do estudante. Como assim? Veja, cada um de nós tem uma maneira de enxergar a vida que é pessoal, que é intransferível, que é através do nosso discernimento, que eu chamo de luz pessoal. Como cada carro tem o seu farol, que só serve para o próprio carro. Por mais que as pessoas falam que não, que fulano tem que pensar por si, mas de cada 10 vezes, 9 vezes você vai ouvir as pessoas cobrando de que as outras sigam autoridades, preste atenção no que os filósofos disseram, os intelectuais, os influenciadores. No geral, as pessoas ouvem tanto isso 9 vezes para cada uma vez que ela ouve que ela deve confiar em si própria. E como resultado, obviamente, as pessoas crescem sem confiar que a sua maneira de enxergar as coisas é a correta. Então elas acabam, porque é natural, a sua maneira natural, que é através do discernimento. Então elas acabam depositando tanto confiança nas ideias alheias, geralmente de filósofos, sociólogos, psicólogos, especialistas, autores de livros, artistas, professores, que elas mandam para si mesma a mensagem: não é seguro confiar em mim mesmo. E não é essa a razão que a maioria das pessoas padece de autoconfiança, que estão sempre caminhando as inseguras, se estão tomando ou não a decisão errada, porque elas desde pequenas foram treinadas a agredir o seu discernimento. Como a escola ela reforça, ela é um espaço de reforço dessa agressão, de que o aluno deve pensar por si, mas ao contrário, trazem todas essas informações de intelectuais, então eu não tenho como acreditar que essa educação vai dar certo. E o resultado nós vemos aí, a maioria das pessoas sem confiar em si mesma. Essa é uma das razões pelas quais eu não acredito nessa educação. Outra razão, a educação que está aí, ela anula o individualismo. Você ouve o tempo todo na escola que você tem que fazer pelo meio ambiente, pela justiça social, pelo outro, que tem que fazer isso e aquilo. Você inclusive é estimulado a ter senso crítico, que eu chamo de senso marxista, socialista, com outro nome. O senso crítico é isso. Você tem que estar o tempo todo olhando para a realidade com essa ferramenta para viver corrigindo tudo, as injustiças a partir dessa visão de luta de classes. Ou seja, e você não ouve na escola que deve-se criar um projeto pessoal de vida e executá-lo, que é isso que vai fazer a sua vida, te dar um gosto com a vida, te dar satisfação com a vida, que isso é uma maneira de respeitar você, mas ao contrário, você é criticado no seu individualismo, dizendo que você é egoísta, e você é estimulado a ser coletivista, manada, massa, a viver, a ser como um escravo, um operário de projetos utopistas e mentirosos de grupos dominantes da política. Como essa educação que está aí, ela anula o individualismo, dizendo que você não tem direito à sua vida, que você deve lutar para melhorar o mundo, para fazer para um e para o outro, e muita gente gosta disso, e fazer o quê? Mas a maioria fica ali apreensiva ouvindo essas coisas e acaba se perdendo. E como ela, portanto, agride o individualismo, eu não acredito na educação que está aí.
Outra coisa que me faz não acreditar na educação que está aí é porque ela coloca o aluno muito pequeno por oposição a uma escola muito grande. O que significa isso? Ela traz todo o cabedal de conhecimentos, de autor, de um monte de coisa, e quer jogar no estudante, e ela quer ser grande, a família pequena e o estudante pequeno, quando na verdade está errado. A escola oferece o serviço da educação, e como tal, quem presta o serviço é pequeno. Quem recebe o serviço é que é o verdadeiro grande dessa história. Então quem recebe o serviço é o aluno e a família. E não pode chegar a uma escola e serem tratados como se a escola, como se fosse um nada, e a escola sim é que tem que ser venerada, isso e aquilo. É simplesmente uma ordem invertida. O restaurante não é maior do que o consumidor que vai ali consumir o alimento. Então, também por essa razão eu não acredito nessa educação. Há vários pontos, eu comentei 19, obviamente que eu vou comentar apenas alguns aqui, né? Mas, por exemplo, a resposta número 8 que eu dou, porque ela não emancipa o indivíduo. O que é emancipação? É exatamente a pessoa viver pelas próprias forças, pelas próprias condições, cuidar de si. A educação que está aí, ela infantiliza a pessoa, ela mantém a pessoa na infância, com toda essa visão vitimista de sociedade, ela destrói, corta as asas da pessoa, porque com as ideias que ela difunde, transferência de responsabilidade, que a pessoa que tem uma vida complicada porque ela foi vítima do sistema, que tiraram alguma coisa dela, com toda essa história, e que outros é que tem que fazer isso, que o Estado tem que compensar aquilo que a pessoa não conseguiu fazer. Então coloca na cabeça da pessoa que ela é uma incapaz, no fundo é isso. E que aquele que foi capaz tem que fazer alguma coisa para compensar o que os outros não conseguiram. Com toda essa misturada, ela destrói o princípio da emancipação, que é a nossa vocação natural. Todos nós nascemos para podermos cuidarmos de nós quando adultos. Apenas em estado de criança que a pessoa precisa ser cuidada pelo pai, pela mãe, até que ela possa cuidar de si mesma. Isso é no reino animal assim. Mas a educação, com essas ideias que coloca na cabeça dos estudantes, ela vai eternizando essa criança no adulto, de forma que a pessoa ela é uma adulta, mas ela está o tempo todo cobrando que alguém tem que fazer alguma coisa por ela, está o tempo todo reclamando, está o tempo todo dizendo que tiraram algo dela. Quando ela fracassa é porque foi culpa de não sei de quem. Então ela perpetua a criança no adulto. Portanto, ela quebra a ideia de emancipação. Em função do quê? Em função de uma psicologia vitimista que ela coloca na cabeça da criança e do adolescente. Também por essa razão, como a escola não cumpre um dos papéis básicos, que é de garantir, pelo menos sem mexer no estudante, para que ele seja emancipado e autônomo, então eu também não acredito nessa educação. Outra coisa que me faz não acreditar na educação, porque ela cobra autossacrifício do estudante. Então, pelas várias atividades que o estudante faz, de que tem que salvar o meio ambiente, lutar pela justiça social, pela igualdade, que ele tem que fazer algo pelo mundo, tornar o mundo um lugar melhor. Essas utopias hipócritas, mentirosas de grupos dominantes da política, de grupos de intelectuais, isso rouba do estudante todo o seu senso, o seu desejo de viver para si, o seu projeto pessoal de vida, a sua singularidade, a sua individualidade. Então ela cria um estudante para sentir culpa pelo que ele é, pela vida. Quer dizer, ele sempre, quando estiver em busca do seu caminho, dos seus objetivos, ele acaba voltando atrás ou questionando, mas será que eu não tinha que fazer isso para os outros? E em função disso, essa culpa faz muitas pessoas ficarem perdidas na vida e não conquistando objetivos pessoais. Então, cobrar autossacrifício do estudante é uma coisa maldosa, hipócrita, mentirosa
e um atentado contra a individualidade, a natureza humana, que é individualista. Por essa razão também eu não acredito nessa educação. Agora veja, há uma série de pontos aqui que eu não vou ficar comentando para manter em você que me ouve e me assiste a curiosidade sobre o livro. Eu trago uma série de pontos que me mostram que a educação que está aí é ruim, que ela é destrutiva para o estudante, que ela forma adultos que acabam tendo as suas vidas comprometidas. E se você quiser saber mais quais são esses pontos, não deixe de acompanhar esse livro na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição, pode ser que seja do seu interesse. Lembrando que este canal traz assuntos ligados à educação livre, projeto pessoal de vida, independência financeira, temas ligados à liberdade em geral e investimentos também. Se esses assuntos interessam a você, volte mais vezes aqui, que você terá sempre algum conteúdo para ajudá-lo a conectar ideias e a ajudá-lo nessa sua caminhada, que eu espero que seja de realizar o seu projeto pessoal de vida, que é o que eu tenho feito há alguns anos. E eu vou parando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.